por fim, vou falar aqui, fazer uma revisão rápida sobre os diuréticos. O primeiro grupo de diurético que nós vamos falar aqui são os diuréticos de alça. A furosemida é a droga mais prescrita, é a que está disponível aí no SUS. Tá? Então essas drogas, elas atuam principalmente no ramo ascendente da alça de Henle. Então eu coloquei aqui uma ilustração mostrando em amarelo os túbulos renais. Então nós temos aqui a alça de Henle. Essas drogas atuam principalmente nessa região aqui, ó, na parte que sobe da alça, na região, no ramo ascendente. É justamente nessa região que ocorre a maior reabsorção de sódio. E os diuréticos de alça vão diminuir essa reabsorção. Portanto, como ele age nessa região, ele é o diurético mais potente, é o que causa a maior diurese. De todos os diuréticos, é o que causa a maior perda de sódio na urina. Tá? É o mais eficaz. Aumenta também a excreção de cálcio e magnésio, não só de sódio. Lógico que isso não é uma boa. Tá? Isso que acaba causando efeito colateral, pode causar alguns efeitos colaterais. E também perda de potássio, o que não é bom na maior parte das vezes. Tá? Então essa droga ela diminui a pressão arterial e pode ser usada tanto por via oral como também pode ser injetada. Tá? Então ela é muito usada como antihipertensivo e também é comum usá-la no tratamento da insuficiência cardíaca congestiva. Então, quais os principais problemas com essas drogas? Então, elas podem causar hiperuricemia, excesso de ácido úrico no sangue, portanto, ela é contraindicada a pacientes que sofrem de gota, né, um tipo de reumatismo. Então, como ela causa aumento de ácido úrico, ela é contraindicada para esses pacientes que têm justamente o problema de excesso de ácido úrico na corrente sanguínea. Essas drogas são usadas para diminuir o volume sanguíneo e é isso que leva à queda da pressão. No entanto, pode acontecer de diminuir demais. Então, se isso acontecer, vai precisar de ajustar a dose. A mesma coisa, pode acontecer da pressão diminuir mais do que se desejava. Também, só ajustar a dose que resolve esse problema. Pode ainda causar arritmias cardíacas, além da depressão, esgotamento, perda excessiva de potássio no sangue. Já os diuréticos tiazídicos, então nós temos aqui todos esses, a hidroclorotiazida é o medicamento que é dispensado pelo SUS, são diuréticos que atuam aqui, ó, nessa região, principalmente nessa região no túbulo contorcido distal. Como o líquido que passa aqui tem um teor de sódio menor do que o líquido que passa por aqui, esses diuréticos eles são menos eficazes, menos potentes que os diuréticos de alça, mas são diuréticos bastante efetivos no tratamento da hipertensão arterial e insuficiência cardíaca. Tá? Então, eles vão ser usados principalmente para tratar essas duas doenças. No caso dessas drogas, uma das diferenças em relação aos diuréticos de alça é que eles diminuem a quantidade de cálcio na urina, enquanto que os anteriores que eu acabei de falar aumentavam. Tá? Alguns efeitos colaterais são iguais. Promove grande perda de potássio na urina. Pode aumentar a quantidade de ácido úrico, portanto não é uma boa escolha é contraindicado para quem sofre de gota. E no caso, como ele diminui a perda de cálcio na urina, pode acontecer um aumento de cálcio no sangue, além de hiperglicemia. Então, o paciente diabético, se ele tiver que usar, por exemplo, uma hidroclorotiazida, é importante orientá-lo a fazer um controle glicêmico com maior frequência, tá? Mais rigoroso. E, por fim, nós temos os diuréticos poupadores de potássio. Os principais aí são a espironolactona, que está disponível no SUS, o amilorídeo também e o triantereno. Essas drogas,
elas atuam por mecanismos diferentes. Então, elas atuam principalmente aqui nessa região do túbulo coletor, na última porção do túbulo. Portanto, a urina que chega aqui, o líquido que chega aqui já é praticamente a urina pronta, tá? A maior parte do sódio já foi reabsorvido. Portanto, esses diuréticos não são muito eficazes, tá? Não promovem uma diurese muito intensa. E eles são usados justamente para promover, para poupar potássio. Então, geralmente eles são associados com os diuréticos tiazídicos e os diuréticos de alça para diminuir a perda de potássio na urina. Tá? Então, o paciente está usando lá uma furosemida, por exemplo, começa a apresentar sintomas de perda de potássio, acaba fazendo o exame, está lá com nível baixo de potássio, a droga vai ser usada para diminuir essa perda de potássio na urina. Então, ela vai ser usada junto com o diurético de alça ou junto com o diurético tiazídico. A espironolactona, ela é um antagonista de aldosterona, que é um hormônio que promove a retenção de sódio e água. Então, a espironolactona, por antagonizar a aldosterona, acaba também, como a aldosterona é um hormônio, ela acaba interferindo em outros hormônios, como, por exemplo, testosterona e os hormônios femininos. Isso pode causar alguns efeitos colaterais de ordem hormonal. Já o amilorídeo e o triantereno, eles bloqueiam canais de sódio aqui nessa região. Então, como eles não interferem nos hormônios, na ação de hormônio, na ação hormonal, eles geralmente causam menos efeitos colaterais. Tá? Os efeitos colaterais mais comuns são hipercalemia, ou seja, excesso de potássio no sangue. A droga é usada para poupar o potássio, mas pode acontecer de aumentar muito. Náuseas, letargia e confusão mental. Então, esses são os principais pontos que eu incluí aqui nessa revisão para que vocês possam fazer uma boa avaliação.